Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Perícia Técnica Judicial que está sendo dado neste canal e é totalmente gratuito. Para quem ainda não comprou a apostila, que é o único material que precisa ser pago para ser adquirido, clica no link lá embaixo, comprar apostila de perícia. Ela custa apenas R$ 100 e pode ser dividida em até 12 vezes no cartão sem juros, ok? Então, eu preciso que vocês tenham esse material, porque ele complementa as aulas que nós estamos dando aqui no canal. Assim como as aulas do canal complementam também a apostila. A nossa aula hoje será a aula de número 10. Nós vamos trabalhar sobre o processo físico. O processo físico é algo que está sumindo aos poucos do Poder Judiciário, porque ele está sendo substituído pelo processo eletrônico. Só que de 2010, 2011 para trás, ainda eram os processos físicos. E eles ainda existem, porque tem muitos processos na justiça atrasados. Muitos parados por falta de perícia. Portanto, vocês ainda vão pegar muitos processos físicos. Então, hoje nós vamos falar sobre eles. Então, hoje a nossa aula número 10, referente ao tópico 3 do módulo 2 da apostila, o processo físico. Vamos lá, pessoal, para a nossa aula de número 10, referente ao tópico 3 do módulo 2 da apostila. Vamos lá falar um pouquinho hoje sobre o processo físico, né? O processo físico está gradativamente sendo substituído pelo processo digitalizado e pelo processo eletrônico. Esse tipo de processo exige mais trabalho para os profissionais envolvidos nas tramitações do Poder Judiciário, como os advogados e peritos, pois as petições precisam ser entregues e protocoladas no projer dos fóruns de forma presencial, pessoalmente ou por procurador. Bom, então o processo físico ainda é aquele modelo de processo antigo, no papel, aonde você precisava fazer tudo por escrito, imprimir e levar lá no tribunal, no projer e protocolar. O projer é o protocolo lá do tribunal, dos tribunais de justiça, onde você tinha que deixar, tem ainda que deixar todos os documentos que você fizer para ser juntado no processo. O perito, quando é nomeado, tem que dar carga no processo, isso é, tem que buscar no cartório para que possa ler e se inteirar dos fatos da lide. Cada vez que ocorre uma petição envolvendo o seu trabalho, como as impugnações, por exemplo, ele precisa ir novamente ao cartório para tomar ciência ela mesma ou levar o processo para o seu escritório. Toda a comunicação entre o cartório e o perito tem que ser feita por telefone ou por e-mail. Tudo é mais trabalhoso e muito mais demorado. Então, isso aí é quando os processos eram físicos e ainda existem lugares ainda com processo físico, onde o processo eletrônico ainda não chegou, que ainda vai ocorrer dessa forma. Tudo tem que ser feito de forma presencial. Quando o perito é nomeado, ele é avisado pelo servidor do cartório, ele tem que ir lá dar carga no processo, pegar o processo, levar para casa para ele poder estudar e ler todo o processo. Toda petição que ele tiver que fazer, ele vai ter que imprimir e sempre levar ao projer, para o projer então mandar para o cartório respectivo, onde está a vara, onde está correndo o processo, a vara do que o processo está correndo, está acontecendo, para ser juntado no processo. E tudo que for feito, toda a comunicação que for feita, toda petição tem que ser feita dessa forma. Então, olha, essa aí é a imagem que a gente via muita frequência nos cartórios e ainda vê, né? Que são essa pilha de processos aí nas mesas dos servidores e um computador ao lado, né? Quer dizer, são as duas realidades, né? A realidade da internet, a realidade tecnológica dos processos eletrônicos, mas ainda andando lado a lado com a antiguidade, que é o processo físico. Quem aí já entrou na sala de um juiz já sabe como é a cena
nesse espaço. Simplesmente a gente entra na sala de um magistrado e tem processo para tudo quanto é lado. Tem em cima do sofá, em cima da mesa dele, quase que até o teto. Em todos os móveis da sala tem processo. Assim como no cartório onde ele atua, as mesas de todos os servidores têm pilhas de processos, assim como várias estantes com uma série de processos. Então essa cena aí, ela é uma cena assim que remete, né, a um tempo remoto, há um tempo que já passou, porém ainda é uma realidade a gente entrar nos cartórios e ver essa cena, porque os processos físicos não acabaram por completo, ainda existem processos antigos em andamento e muitos lugares também ainda não têm ainda o ordenamento jurídico com o processo eletrônico. Então, essa imagem aí tem o destino de virar passado. Porém, quando se entra em um cartório, ainda é comum ver essa cena. Foi o que eu acabei de falar. O servidor no computador e os processos físicos ao lado. Isso estava virando um grande problema, pois nas serventias não existem mais espaço físico para tantos processos. Olha, realmente, isso eu não sei onde nós iríamos parar, porque é uma coisa assim, é uma cena assim surreal você entrar num cartório. Quem já entrou, quem tem essa experiência sabe do que eu estou falando. É como eu acabei de dizer, é muito processo. Os processos na justiça é uma coisa que cada vez tem mais, né? Cada vez mais os juízes estão sobrecarregados de processos, os servidores das varas dos cartórios. E isso, assim, é uma cena realmente, assim, bastante assustadora. Você entrar num cartório e ver a quantidade de processos. Quer dizer, até para a pessoa trabalhar com aquilo ali, né? A logística daquilo ali no dia a dia é uma coisa complicada. Você encontrar um processo, às vezes, que você está precisando ali, o servidor fazer uma consulta, até isso é complicado, porque é muito processo, muita poeira, porque não tem nem como se limpar um espaço que está sobrecarregado assim de papel. Então, olha, é um complicador, realmente o processo eletrônico veio para salvar isso aí, porque eu não sei onde nós iríamos parar, porque não existe espaço físico para se guardar tanto papel. Com o processo eletrônico, esse problema vem diminuindo, porém os processos físicos ainda existem, oriundos dos anos anteriores a 2012, processos que pararam por algum motivo e um deles pode ter sido a falta de perícia. Então, vocês ainda vão pegar muito processo antigo aí que ficou parado, muitas vezes até entre os motivos está a falta de perícia. Muitos processos às vezes ficam parados por conta da perícia, exatamente por conta desse problema e entre outros, né, que tem no ordenamento jurídico. Então, vai ser muito comum vocês pegarem ainda esse tipo de processo. E também depende de onde vocês vão atuar. Como eu falei, como eu estou falando desde o início do vídeo, ainda existem lugares onde o processo eletrônico não chegou. Então, dependendo de onde você atue, os processos ainda serão físicos, não terá ainda o processo eletrônico. O que ocorre é que, para dar celeridade às tramitações jurídicas, os processos físicos que restaram estão sendo digitalizados, pelo menos em suas páginas mais necessárias, onde os personagens do processo ainda estão trabalhando. Sendo assim, muitos dos processos físicos estão disponíveis pela internet para as partes e auxiliares do juízo. Então, nos lugares onde o processo eletrônico já chegou e já tomou conta, e ainda existem os processos físicos andando paralelamente aos processos eletrônicos, nós chamamos isso dos cartórios híbridos, né? Onde os cartórios ainda são híbridos, isso é, tem processo eletrônico, mas também tem processo físico. O que está sendo feito com os processos físicos? Os servidores estão escaneando, estão digitalizando pelo menos as páginas do processo que estão sendo mais necessárias à visualização dos advogados, das partes, dos auxiliares, inclusive dos peritos. Então, é isso que ocorre em lugares onde o processo eletrônico já chegou e ainda existem processos físicos. Geralmente, eles estão sendo digitalizados para poder se tornar também acessíveis pela internet.
A comunicação entre cartório e perito, quando os processos eram físicos, se dava através de telefone ou e-mail. O perito era nomeado e o servidor telefonava para avisar. O perito precisava buscar o processo no cartório, dar carga e levar para ler em casa ou escritório. Então, quando o processo era físico, assim que acontecia o dia a dia do trabalho nos cartórios. O perito era nomeado, ele não tinha como saber se o servidor não avisasse a ele ou através de telefone ou por e-mail, né? Na época que não tinha internet, que não tinha nada de internet, era só mesmo por telefone, né? Então, o perito era nomeado, o servidor telefonava, o perito ia lá para dar carga no processo, quer dizer, pegar o processo, levar para o seu escritório, para a sua casa, para poder estudá-lo. Então, essa aí era a rotina do processo físico e ainda é onde não tiver o processo eletrônico, só tiver o processo físico. Então, é isso aí, olha só, cada petição tinha que ser impressa, levada ao projer do tribunal, uma via ficava com a serventia e era juntada no processo, a outra ficava com o perito com o carimbo de registro da entrega. Então, era assim, olha só, você tinha que fazer todas as petições e tinha que imprimir, levar presencialmente lá no projer, entregar para o servidor que trabalha lá no protocolo, no projer. Você levava sempre 2 vias, porque uma era para deixar lá e a outra é para ficar com você, porque é muito importante que fique uma com você para você ter como comprovar que entregou a petição naquele dia e naquela hora. E assim era feita com todas as petições. E como eu estou dizendo o tempo todo, ainda será assim nos lugares onde não tenha o processo eletrônico. E assim era o andamento, moroso, demorado, porque tudo tinha que ser feito de forma presencial. O processo eletrônico ainda não chegou em todas as varas e instâncias do Poder Judiciário. Então, é isso aí, pessoal. O processo físico ainda é uma realidade ainda em muitos lugares. Aquela papelada com aquela capa, aquele volume enorme, né, que você tem que levar para casa, que muitas vezes tem vários volumes já num processo. Enfim, aquilo ali ainda é uma realidade e vocês ainda com certeza vão pegar muitos processos ainda dessa forma, principalmente dependendo de onde vocês irão atuar. Então, o processo, aonde não tem o processo eletrônico ainda presente e tiver o processo, somente o processo físico ainda, vocês vão ter que fazer tudo de forma presencial. Agora, onde existe o processo físico ainda, mas já tem o sistema eletrônico, provavelmente a maior parte dos trâmites serão feitos pela internet. A nomeação você vai ver pela internet, porque você vai ter uma senha para acessar o site do tribunal e conseguir acompanhar e saber quando você foi nomeado e quando você tem que fazer alguma petição também. Muitas das vezes, embora o processo seja físico, você poderá fazer pela internet. Mas isso aonde já tiver chegado o processo eletrônico. Em lugares, em instâncias, em varas, em tribunais aonde não chegou o processo eletrônico, a forma terá que ser essa aí mesmo, jurássica, né, da forma presencial, com papel e não tem jeito. Então é isso, pessoal. Essa aula de hoje foi para dar uma noção do processo físico, que embora seja algo, né, que vai virar cedo ou tarde passado, mas como ele ainda existe, é necessário que se saiba como proceder. É um pouquinho jurássico, né? Ainda é o esquema do papel, mas não tem jeito. Aonde ainda as coisas acontecerem dessa forma, precisarão que você faça tudo de forma presencial. Agora, onde já chegou o processo eletrônico e ainda existe o processo físico, vocês provavelmente conseguirão fazer grande parte pela internet. A nomeação você vai saber pela internet, petição provavelmente você conseguirá mandar pela internet, mesmo nos processos que são físicos, porque a vara já disponibiliza do processo eletrônico. Mas isso aí vai depender muito do lugar que vocês atuam. Então, a nossa aula de hoje termina por aqui, nesse slide, e na próxima aula nós falaremos do processo eletrônico, para a gente ver como ficou mais fácil trabalhar, né, e o quanto o Poder Judiciário ganhou celeridade nas tramitações dos seus processos.
Então, até a próxima aula. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de sair sem deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilhe o vídeo para todos que querem seguir a carreira de perícia. E se você ainda não ativou o sininho, ativa o sininho, porque você vai receber as notificações de novos vídeos. Até o próximo encontro. Bye, bye.